Oi, meus amigos, salve, salve, segunda-feira, dia da espiritualidade. O assunto hoje vai ser muito bacana. Vamos falar sobre PNL. Para que serve a PNL, né? Dentro da espiritualidade, a PNL ajuda? Que caminho que a gente toma através da PNL para chegar no divino? É um caminho que encurta? É um lugar, perdão, que encurta o nosso caminho até Deus? Tudo que existe de reprogramação, de questões mentais, você está na Terra porque é autorizado pelo divino, obviamente, né? E nós vamos conversar com um franciscano, que é franciscano, mas ele rezava a missa, ou seja, é um ex-padre na realidade, né? Se não for assim, ele vai me corrigir. É um ex-sacerdócio que resolveu viver a vida mundana, porém não desligada da espiritualidade. Aqui sempre a gente traz temas fervorosos, muitas perguntas eu vou fazer para ele, para justamente entender um pouco o processo da evolução humana, a responsabilidade de buscar o autodesenvolvimento, ter a autorresponsabilidade, justamente para que você tenha uma vida mais leve aqui na Terra. Será que isso é realmente possível? Será que tudo isso não é balela das pessoas que contam? Bom, eu acredito que tudo pode se transformar. A vida é feita de regeneração. Assim como o planeta, nós também. Todos nós somos um. Apenas isso, né? O todo é apenas um. Então nós somos ligados. Você quer por energia? Esse campo aqui, o que é esse campo que nós temos? Nós estamos num teatro da vida, onde o corpo é apenas um figurino? Enfim, são perguntas que precisam ter respostas. E você é o meu convidado e você é a minha convidada especial no RuivoCast Espiritualidade. Querido ex-padre, agora professor Carlos Eduardo Xavier. Tem bastante ex-padre pro Brasil, hein? Tem muitos. Será que não é mais difícil ser ex-padre no Brasil, porque tem muita mulher bonita no Brasil, do que ser ex-padre, por exemplo, num país onde só tem mais velho, por exemplo, não? Você já se perguntou isso ou não? Não tinha me perguntado isso não. Porque o celibato no Brasil deve ser tem mais dificuldade que em outro país, isso aqui não? Porque a mulher brasileira é muito... lindas, são encantadoras, mulher brasileira é especial. Mas eu nunca me perguntei nesse prisma não, viu, Alex? É uma pergunta boa. Celibato no Brasil deve ser mais... viu? Acho que você tem que fazer um YouTube sobre isso aí, viu? Celibatado no Brasil é mais difícil que em outros países, né? Tudo bem? Carlos Eduardo Xavier, que prazer ter você aqui, obrigado, viu? Alex, obrigado. Prazer é meu. Você ainda é jovem, pelo que eu aparento aqui, né? Eu tenho 56 anos. 56? É criança. No meio do caminho. Antigamente, 56, a gente estava morrendo. Né? Hoje não. Você recorda de padres com essa idade que já estavam no bico do corvo? Antigamente? Alguns sim. Mas parece que vive mais. Por que padre vive mais que os... Parece que padre tem uma situação que ele vive mais que os outros, parece, né? Será que o trato é bom do padre? Olha, Alex, eu acho que talvez o fato de viver bastante ou viver mais está ligado com outras questões, né? Naturalmente, alguém que está lá, ou no sacerdócio, ou na vida religiosa, ele tem motivações de viver para os outros, para a espiritualidade, para aquilo que, né, o tema do encontro de hoje aqui, né? Então eu acho que isso cria isso conserva a pessoa de alguma maneira nesta perspectiva, não tanto pelo fato de ser ou não ser padre, não, isso eu acho que é mais... Mas o tempo todo o cara está se doando, o cara está mais leve também, eu acho que... É uma busca permanente. Não sei eu não sei se perguntar se... Porque quando você conversa com um servo de Deus que está na liderança, né, tirando os pastores, evidentemente, que tem vários... O padre parece que acho que eles fazem uma aula de comunicação, assim, como falar na serenidade, né? Acho que é a comunicação não violenta, né? Que é o comunicação não... CNV. E aí eles falam tudo assim, ó, tudo na paz. Fica estressado também? Ficam, claro. São seres humanos, tem todos os desafios que todo mundo tem em todos os momentos e dimensões da vida. Mas é um trabalho que eles, né, são convidados a fazer desde cedo, para também poder ajudar os outros, né? Porque se ele não fizer isso com ele mesmo, no sentido de aprender a trabalhar suas emoções, a trabalhar os grandes obstáculos da vida, não tem como ajudar. Deus já fala, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Exatamente. Bom, eu estou conversando com ele, que mora em Sorocaba há 31 anos, casado com a Neoli, pai da Ana Clara, de 25, e Ana Tereza, de 21. Faz tempo que você largou o celibato, hein? 25 anos. Mestre em Educação pela Universidade de Sorocaba, Uniso, licenciado em Filosofia e História pela Universidade de São Francisco,
né, de Bragança Paulista, bacharel em teologia pelo Instituto Teológico de Petrópolis, que estudou 3 anos lá em Petrópolis? 4 anos. 4 Petrópolis, anos. no Rio de Janeiro. Você passou bem lá, hein? A cidade é bonita, hein? Sim, é linda. É muito bonita a cidade de Petrópolis. É um lugar maravilhoso. Master Training em PNL pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, aqui de São Paulo. Professor e instrutor de cursos, treinamentos e capacitações nas áreas de PNL, psicologia analítica, espiritualidade aplicada. Professor Xavier, como eu já disse, é um ex-frade franciscano. Qual é a diferença de um franciscano para um monge? Existem duas categorias na vida religiosa, Alex. São chamados os freis, né? Ou freiras, né? São os religiosos que vivem sempre em fraternidade, em comunidade, e tem os votos religiosos de pobreza, de obediência, de castidade, que é a sinalização da sua consagração, do seu... né? E são vários carismas, vários estilos de vida diferentes, embora todo mundo pense que é mais ou menos a mesma coisa, ou muito parecido. Não, cada um tem um estilo, mas mantendo sempre o mesmo propósito, a mesma grande direção, né? E existem os sacerdotes, os padres, né, como a gente mais conhece, que necessariamente não estão dentro dessas congregações, como franciscanos, como salesianos, que temos aqui na cidade de Sorocaba, né, etc. E outras congregações. Os monges são religiosos do mesmo jeito, só que eles têm uma característica diferente, têm um padrão de mais estabilidade. Os beneditinos que você conheceu agora ou teve mais contato no Rio de Janeiro, também são religiosos, têm esses mesmos votos, mas têm um padrão de estabilidade. Moram sempre no mesmo local, no seu mosteiro, estão mais ligados a um trabalho Vive a vida toda naquele mosteiro? No geral, sim. Existem alguns que têm uma certa mobilidade, mas a maioria tem uma... Interessante, diferente. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente. É isso. Muito se constrói ao longo da vida, né? Exatamente. Dentro do mundo religioso, o mundo católico é bastante complexo, se você for pensar, né? É muito amplo, então é uma diversidade de vocações, de carismas, de formas de você realizar a sua vida e poder também prestar o serviço à humanidade. Você acha que todo ser humano que presta um bom serviço para a sociedade, que morre esvaziado daquilo que aprende, né? Que homens grandes se tornem pequenos para que os pequenos se tornem grandes. Dentro da filosofia crística, que Deus sempre ensina, né? O conhecimento que você tem que passar para frente, ou seja, você tem que morrer vazio. Você acha que nós temos grandes homens santos hoje, que se tivesse, que já morreram, né? Não os santos da igreja, porque santos da igreja também foram homens comuns, só que foi santificado, né? Por uma denominação religiosa católica, por exemplo. Sim. Mas temos muitos santos por aí? Eu não tenho nenhuma dúvida, Alex. Nós vivemos um momento onde nós temos muitos seres humanos, homens e mulheres, de extrema grandeza, de extrema evolução humana e de uma rica espiritualidade. Mas em situações diferentes, diversas. Não estão só dentro dos ramos das ramificações religiosas, dentro das religiões. Estão dentro e fora, estão em todos os cantos do mundo, né? É porque o que marca, de fato, uma pessoa, como você acabou de descrever, é algo que está nela e não pertence apenas ao movimento ou à ordem ou à religião da qual ela faça parte. Isso está sempre na pessoa. Então não tenho dúvida de que nós temos hoje... Porque, por exemplo, tem muitos filósofos que podiam ser santos. Sem dúvida. Né? Cientistas, inclusive. Cientistas podiam ser santos, né? Exato. E homens comuns da sociedade. Artistas santos. Artistas podiam ser santos. Então, aquilo que a tradição cristã habitua a chamar de santidade está ligado à palavra sanidade. São pessoas que encontraram a grande sanidade, grande saúde, grande equilíbrio, grande luz dentro de si, mas não guardaram, como você bem descreveu aí, não guardaram essa luz, não guardam, né, essa luz dentro de si, mas usam isso para iluminar o mundo. Então, não há dúvida de que nós temos muitas pessoas fazendo isso no tempo hoje. No Espiritismo isso é muito bem explicado, trabalhadores de luz. Exato. Né? Nós somos todos trabalhadores de luz, né? Exatamente. Então, independente da configuração religiosa, que são muitas e maravilhosas, né, as pessoas podem estar ou não num caminho religioso. Espiritualidade está sempre acima disso, né? Está sempre acima disso. Sempre, né? Sempre. Porque a espiritualidade não discrimina, não está julga. Na tradição. Exatamente. Não julga, não discrimina, só tem amor. E vai trabalhando nessa perspectiva. Por isso que toda pessoa de fato iluminada, como diz o budismo, ou santa, como diz a tradição cristã, é em primeiro lugar uma pessoa de uma matriz humana ecumênica, né? Aberta, né? Que traz naturalmente a tolerância. Ela não precisa se esforçar por ser tolerante. Tolerância é uma característica da alma dela. Por isso ela pode dialogar com todos, acolher todos, entende? Então ela não está presa, né? Embora ela faça parte de uma escola, parte de uma tradição religiosa, parte de um grupo, ela não está
simplesmente preso a isso, né? Isso, por exemplo, foi São Francisco, que nós estávamos conversando agora há pouco aqui, né, sobre a questão dos franciscanos, etc. São Francisco era isso. Viveu na Idade Média, viveu dentro de um mundo, dentro de um certo padrão de religiosidade, viveu intensamente isso, mas ele não estava preso a isso. Ele dialogava com o mundo oriental, foi para o Oriente Médio. Era um cara aberto. Totalmente aberto, absolutamente fraterno, por isso que é amado por todos. Todos amam Francisco de Assis. Ele não é uma propriedade da igreja, né? Ele é uma referência, né, dentro da tradição cristã, mas ele é, antes de tudo, uma referência humana. Porque tivemos grandes, que não foi reconhecido para a igreja, Sim, óbvio, claro. né? Vamos voltar ali para a época dos filósofos mesmo, né? Voltando um pouquinho para esse pessoal aí, tudo tem que virar de santos, né? Pela escrita que deixaram, Exato. pela linha de pensamento, pelo que descobriram, né? Exatamente. Tanta coisa né? muito boa que deixaram, né? Exatamente. Mas não faziam parte do... Não estavam acho que até foi um pouco antes da criação da igreja, né? Mas enfim, mas tivemos grandes homens depois disso também, grandes pessoas, né? Sim, homens, mulheres. Eu sempre gosto de trazer um exemplo de uma cientista que acho que tem inclusive um filme recente sobre ela, Radioactive, né? Que é a figura de Maria Curie. Ela pesquisou, descobriu toda a questão da radioatividade, do elemento químico, e com as suas descobertas científicas, ganhou o prêmio Nobel 2 vezes. Como é o nome? Maria Curie. Maria Curie, o nome dela é francesa? Ela é polonesa, radicada na França, né? Polonesa francesa, casou com Pierre Curie, por isso esse nome, né? Mas o nome dela é Sklodowska, Maria Sklodowska Curie. Todo mundo que hoje faz um tratamento usando a radioterapia, né? Deve a ela, deve a eles, um casal que viveu uma vida abdicada, doada totalmente à pesquisa científica, né? E você não acha que algumas pessoas vêm programadas? Eu fico pensando com os meus botões, né? Sim. Porque tem coisas que a capacidade humana não consegue desenvolver se não for capacitado por Deus. Assim, pessoas que falam assim, não, você vai nascer ali, você vai ser isso aqui, ó. Você vai chegar, você vai criar o telefone da Apple lá. Você vai criar a internet, fulano e tal, vai fazer isso. Você vai criar a radioterapia para ajudar as pessoas do câncer. Como é que você enxerga isso? Eu dentro costumo do mundo chamar filosófico. Vamos usar essa expressão, né? Podíamos usar várias. É uma tendência da alma. Da alma significa, nós chegamos nesse mundo com um caminho, com informações, nós não chegamos tábula rasa, né? E nós somos seres que aqui, ao começar a nossa jornada humana, né, a nossa vida, a gente vai buscar como realizar algo que está latente em nós, está presente em cada um de nós. Então, alguns, quando vão, por exemplo, ao campo da arte, ele não vai para a arte porque ele simplesmente fez um curso, estudou, foi convidado a fazer isso. Ele vai porque a alma dele pede isso. Outro vai para a ciência, a mesma coisa. Outro vai para a liderança social, fazer o bem a muitas pessoas. Vai para o mundo intelectual, vai para qualquer atividade humana. Ele vai para respondendo um apelo da sua alma. Se for sensível e capaz de ouvir isso. E o resto, é lógico, é a nossa vida. A nossa vida é a criação dessa obra, né? Ela não está pronta, mas ela vem como uma semente que vai germinar no meio do caminho, né? E algumas germinam maravilhosamente bem. Sorte nossa. Vou perguntar, porque Sim, surgiu claro. a vida franciscana, essa de missionário. Sim. Como é que uma alma vem para ser missionário e de repente interrompe a missão para virar um pai de família? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo assim, Alex. Quando eu era criança, jovem, eu sempre fui fascinado por esses grandes mentores, por esses grandes homens e mulheres que elevaram, vamos dizer assim, sempre a consciência da humanidade. Alguns nomes. São Francisco de Assis foi o primeiro. Né? Certo. Eu fui para a vida religiosa, jovem, adolescente ainda, fascinado pelo História pela história e pela mística de São Francisco. Como a gente já comentou, é um ser universal, grande, né? Focado sempre no resgate do humano, do elemento humano, da fraternidade, dos mais vulneráveis, de criar aquilo que de fato é a nossa experiência, a nossa casa comum. Né? Então, inspirado por esse modelo e pela vida dele, também tive sempre muitos outros modelos, não só na figura da tradição cristã, mas de outros também. Eu fui para a vida religiosa. Num certo momento, e sempre fui fascinado por ela, sempre fascinado pela figura, pela missão de São Francisco, como atualizar isso no nosso mundo, tão carente de pessoas que, como ele, encarnaram o movimento da fraternidade, dessa consciência cósmica, ecológica, que hoje é urgente no planeta, não é apenas uma coisa bonita, não é uma coisa de moda, é uma coisa da nossa sobrevivência. Ou a gente integra
com a vida planetária, com tudo aquilo, ou nos salvamos todos, ou perecemos todos nesse momento. É um momento muito delicado. Então São Francisco estava lá na Idade Média, mas é uma luz potente, poderosa, é atemporal, é fora do tempo isso. Então ele inspira pessoas em todos os tempos, em todos os cantos da Terra. E assim eu fiz o meu caminho, né, durante a fase inicial de formação na minha vida. E assim eu cheguei em Sorocaba. Eu vim para cá para trabalhar na condição de um religioso franciscano. Quando eu conheci Neuli, que é a minha grande amor da minha vida, minha grande companheira, esposa, mãe de das minhas filhas, eu entendi, né, nesse encontro, existem encontros que são encontros de alma, né? Você usou bem essa expressão na nossa conversa. Será que vocês se relacionavam lá em cima? Eu não... Porque o Espiritismo, por exemplo, explica que as almas estão lá em cima, lá, sim, e que se conectam embaixo. Não estou falando de relacionamento só, para tudo, né? Que a gente volta para a evolução nossa, aquela história toda, né? Eu não tenho dúvida, não só a tradição mais moderna, espiritualista mais moderna, mas todas as grandes tradições espirituais da humanidade sempre disseram que nós estamos conectados com tudo, nós estamos ligados com tudo. Então, às vezes é questão de, no caminho da vida, desenvolver a sensibilidade e percepção do que fala profundamente a sua alma e o seu coração. Então, por exemplo, eu amava a vida religiosa franciscana, o sacerdócio ao qual eu me dediquei inicialmente na minha vida. Você estava aqui em Assis, em Assis? Na Vila Assis você ficou? Não, na Árvore Grande, na paróquia Santo Antônio da Árvore Grande. Santo Antônio. E morava na comunidade do Bom Jesus, que é a Casa dos Franciscanos, né? Em Sorocaba, é ali. E então, quando acontece esse encontro que te leva a repensar o seu caminho, porque desperta algo no seu coração, na sua alma, eu não julgo e não avalio esta mudança que eu fiz há alguns anos, né, na minha vida, como uma ruptura. Eu sempre, mesmo no momento que estava fazendo, e hoje mais ainda, tenho certeza de que é um contínuo na nossa vida. Quando a gente faz uma mudança, né, seja na condição de vida, seja no seu caminho pessoal, e o seu propósito é sempre realizar o grande chamado da sua alma, você sempre vai encontrar o caminho certo. Então não vejo, não há para mim contradição, né? Você pode fazer mudanças, como muitos fazem, né? Não fui o único a fazer. Será que não fechou um ciclo para você? Não é fechamento de ciclo? Talvez sim. Talvez dentro do autodesenvolvimento a gente sabe que nós temos um ciclo. Foi quantos anos que você deixou a vida religiosa? Eu deixei na idade em que muitos estão iniciando. Eu com 30, fui ordenado sacerdote com 25 anos, que é a idade mínima. Com os 30 anos, eu já estava, exatamente. Então eu já estava fazendo essa modificação. No momento que muitos estão começando, eu já estava partindo para uma nova condição de vida, né, vamos dizer assim, uma nova experiência. Mas eu sempre senti isso como um contínuo do caminho da vida, né? Eu sou muito grato e feliz por ter iniciado o meu caminho, minha jornada, nessa comunidade chamada Comunidade dos Franciscanos. Aprendi muito, aprendo sempre com a figura de São Francisco, que é um mestre da mais alta qualidade humana e espiritual, para além de qualquer significado religioso, ele e outros, né, são pessoas grandiosas na história da humanidade. Então ele me inspira ontem, hoje e em todas as escolhas que eu tenho feito. Depois eu fui para a educação, como trabalho, fui para os cursos, para as vivências, como, né, você já comentou aqui no início, e eu sinto que essa figura que um dia foi um mestre na minha vida não deixou de ser. Só que a condição para realizar isso, ela se transforma. Então eu imaginava, jovem ainda, que eu seria um sacerdote franciscano a minha vida toda. Essa era a minha autoconsciência. O senhor entrou com essa... Exato, com essa consciência. Com essa linha de pensamento. E no momento em que, no meu caso específico, claro, outros deixam vida religiosa por outros motivos. Quando eu deixei para constituir uma família, porque encontrei uma pessoa que eu não tenho dúvida que é minha alma gêmea, né? Uma pessoa com quem eu queria realizar a minha vida, um caminho de vida, de amor, de família, etc., eu me senti tão feliz quanto estava no momento anterior. Claro que nesse processo de mudança existe uma crise, existe um momento em que você reflete profundamente. Mas você rezava a missa lá e ficava olhando para a Neuli. Não. A Neuli ia na igreja, assim, bonitona, assim, meu Deus do céu. Ela não ia muito na igreja. Ela não era de igreja? Não. Entendeu? Aí já arrebatou ela, falei assim, meu Deus do céu. Eu acho que nesse momento... Porque deve ser uma confusão, né? Mas se você gosta, olha para alguém, está apaixonado, está ali celebrando e tal, né? Apesar que padre, na realidade padre, né? Eu falo sempre, né? Sim. Pobre tolos fiéis que não entendem, né? Dentro da sua ignorância muitas vezes,
Esses caras são tudo muito preparados psicologicamente, os caras têm autodesenvolvimento já tem uma maturidade avançada mesmo sendo novo, né? Porque a educação que eles acabam tendo dentro do convento, né? Do convento não, desculpa, do seminário. Do convento, sim. Do convento, a casa né? franciscana chamada. É impressionante que eles saem preparados, eles sabem muito bem, e na cabeça deles estão meio muito certo, né? Do que eles podem e não podem fazer, e também o que não podem, eles conseguem se reconstruir com mais facilidade, porque acho que... O que acontece, sabe, Alex, é que há uma idealização que eu acho que ela mais prejudica do que ajuda. Então, quando as pessoas idealizam muito a figura, e não é só no cristianismo, ou na tradição católica, etc. Quando eles idealizam uma figura religiosa como alguém que é diferente de você, ou vive num plano que talvez você não viva, ou imagina que não vai realizar ou chegar, isso não é bom. Porque isso perde o senso de humanidade, de concretude das coisas. Eu imagino e sinto assim, nós todos somos seres humanos. Chegamos aqui para realizar a nossa vida, a gente chama isso de a nossa missão, né? A missão que está lá registrada na nossa alma. E não existe a vocação como um pacote pronto. Ninguém recebeu um pacote de você vai encontrar essa pessoa, ou vai se casar com ela, ou vai permanecer na vida religiosa a vida toda, ou vai ficar um tempo e vai sair. E todo esse discernimento, todo esse caminho, a gente vai pontuando aqui. E para que ele seja um caminho verdadeiro, consistente, que traz realização, que traz uma coisa bacana, né, vamos dizer, para a vida da pessoa e para tudo aquilo que ela vai interagir, as pessoas com quem ela vai viver, qual é a condição? A condição é ser verdadeiro consigo mesmo, coerente com aquilo que você acredita no mais profundo da sua alma e aberto o suficiente para não ficar pegado a crenças limitantes. Dizer que eu estou condicionado a ser somente isso ou aquilo, que às vezes prejudica a vida das pessoas. Então, a mudança, ela não é uma coisa que acontece de vez em quando. A mudança é a essência da nossa vida. Nós estamos permanentemente mudando. Mesmo casais, imagino pessoas que vivem a vida inteira, né, juntos, quanto não mudaram nessa convivência ao longo do tempo? Se não mudar, é um perigo, inclusive. Quando a gente não muda, é uma tragédia, né? Então, a mudança é a coisa mais maravilhosa que acontece no nosso processo evolutivo. E saber mudar, se dar a oportunidade de mudar, respeitar o processo de mudança que está acontecendo com você, na sua alma, no seu tempo, e também com todos, é claro, isso é uma coisa maravilhosa. Quando você conheceu a Neoli, foi aonde? Vamos ver em detalhes agora. Olha, eu a conheci na comunidade que eu trabalhava, né? Na paróquia onde eu trabalhava, mas ela não tinha uma presença e uma participação intensa ali na comunidade. Ela ia de vez em quando. Exatamente. E foi um encontro assim, bastante casual. Primeiro ela me conheceu, ela não sabia quem era nem o frei que trabalhava lá, ela não tinha essa ligação com a comunidade. E um dia ela identificou uma pessoa que achou interessante e chamou a sua atenção, e eu estava próximo da sua casa, da sua residência, de uma das comunidades da paróquia onde eu trabalhava. E ela, como estava por perto ali, falou, quem é essa pessoa? E parou para observar, né, o rapaz que tinha passado lá. E levou um susto, um choque tremendo, quando se deu conta, né, eu estava indo justamente, era um domingo pela manhã, para celebrar uma missa numa das nossas comunidades. Estava indo a pé. Então foi um encontro assim, de um susto. Eu já estava lá. Ela estava a pé, ela estava caminhando, pertinho de onde ela morava. E esse encontro foi uma coisa assim, bastante curiosa, porque por mais de um ano eu não sabia que ela existia, eu nem sabia quem era ninguém. Mas ela ficou assim, bastante impressionada e, por conta de toda a formação religiosa que também já teve anteriormente, criou um grande conflito na sua cabeça. Como eu estou encantada com o padre, que coisa é essa? O que está acontecendo comigo? E tentou, pelo contrário, afastar essa tentação. Essa entre aspas, né, essa tentação. Mas acontece que nós nos encontramos numa outra ocasião, fora disso, mais de um ano depois desse episódio, que só pertenceu a ela e a sua intimidade, né? Só ela, não tinha comentado isso com ninguém. E nesse momento, quem ficou impressionado com ela, essa ligação, fui eu. Então a gente foi conversando, se aproximando, como todas as pessoas que um dia se encontram e vão viver juntas, né? Vão ter uma história comum. Começou a namorar. Aí o amor foi crescendo, né? E, enfim, chega um momento que você tem que fazer um confronto consigo mesmo, né? É um discernimento do que significa isso. Porque vamos imaginar que todos nós, não interessa se, no caso é porque eu era um frade, um religioso, mas outras pessoas
Isso pode acontecer com qualquer pessoa, que Claro, esteja casado, claro, em qualquer claro. circunstância, né? Então, quando acontece um encontro que te impressiona, que te chama muito a atenção e de alguma maneira mexe com a sua percepção, é muito importante você dar uma resposta para si mesmo. O que significa isso? É uma impressão passageira, como você pode ter com tantas pessoas fascinantes, ficava se olhando no espelho e perguntando para você mesmo. Exatamente. Ou ficar perguntando para Deus. Que basicamente é a mesma coisa. Porque quando você está fazendo uma reflexão consigo mesmo, você está conversando com Deus. É você lógico. Não está conversando com outra pessoa, não é verdade? Muito legal. O espelho, porque nós somos, na verdade, nós somos um espelho, né? É lógico. Tudo que a gente joga reflete para a gente. Deus não é uma coisa e nós outra totalmente separada. Nós somos a célula desse corpo infinito, maravilhoso. Nós temos a centelha divina dentro da gente. Exato, essa é a centelha divina. Então o diálogo que eu estabeleci, e com certeza a Neuli também estabeleceu com ela, era o que significava isso? É apenas uma impressão passageira, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, ou é algo que de fato veio para trazer uma mudança, para marcar um encontro de alma mesmo? E quando isso ficou mais claro, é um processo para qualquer pessoa de escolha, de discernimento, aí nós começamos a caminhar juntos, eu pedi a minha dispensa e está tudo bem. Aliás, celebramos ano passado, né? 25 anos dessa caminhada. Um beijo para a Neuli aí, parabéns, né? Que bom, né, que vocês quebraram essas regras aí, porque você acabou de falar sobre a questão de crença. Sim. E eu não sei como que você lida com isso, né? Eu acho que as religiões, principalmente, são as mais percursoras dentro da doutrina mundana, né, que nós vivemos, a igreja, a educação, a questão da polaridade, tudo isso, né, a questão de causa e efeito, a questão de tudo que nós passamos nessa vida. E a igreja acho que é muito responsável por isso, não falo só a igreja católica, eu falo o movimento mesmo, né? Quem diz que Cristo é cristão? Eu sempre faço a pergunta para os religiosos. Quem diz que Cristo é cristão e Cristo não é muito maior do que apenas uma linhagem de religião? Eu não acredito que Cristo seja cristão. Eu acredito que Cristo seja um grande governador nosso e que domina essa terra aqui através da sua força divina. Ele comanda, que o homem não pode ser só... Eu até vou fazer uma pergunta para você, depois você vai responder, porque você fala do mestre São Francisco e do mestre Jesus. Quero saber a diferença dos dois, se é que não é uma só. Viu? Então, então, nós tivemos muita doutrina, muita crença através da religião, que você falou agora, assim, é muita crença. A própria igreja colocou crença pra gente, o mundo foi doutrinado para viver no medo. Exatamente. E a gente tem que se libertar desse medo. Ainda a população, nos tempos atuais, 90% vive no medo. Exatamente. Nós estamos numa grande guerra chamada depressão, que assola a cabeça das pessoas. E vem uma sociedade jogando, vomitando na gente doenças, um monte de coisas, remédios, política de direita, política de esquerda, escolas doutrinárias com um sistema diferenciado de ensino, igrejas ainda que escondem as verdades dos seres humanos, que não dão as verdadeiras palestras dentro da igreja. Como é que você enxerga tudo isso? É uma questão bem ampla, sabe, Alex? Mas eu fico até muito feliz, né, de poder estar conversando sobre isso. Eu sinto essa questão da seguinte maneira. Todos nós, seres humanos, nós chegamos aqui, nós temos algo em comum. O algo em comum é a nossa natureza humana, é a nossa alma, que faz parte de um corpo só. Esse corpo só, as tradições, os grupos chamam Deus, a luz infinita. Nós somos manifestações, imagine células diversas de um único corpo. E estamos todos aqui num processo de crescimento, de evolução, de iluminação, de se tornar aquilo que é a nossa, vamos dizer, a nossa melhor versão. A nossa imagem, aquilo que as tradições espirituais chamam a imagem e semelhança de Deus. É para isso que nós estamos aqui. O que são as religiões? E aí você trouxe várias questões assim bastante calorosas. As religiões são escolas que surgem em vários tempos da humanidade, em vários momentos, cujo propósito deveria ser, independente das linguagens, das liturgias, das culturas que são diversas, ajudar o ser humano a realizar este processo de iluminação. Esse caminho de elevação, esse caminho de transformação profunda. Quando elas fazem isso, elas cumprem seu papel. Sim. Elas são agentes potentes, poderosos de uma coisa maravilhosa. São trabalhadores da luz. Exato. Porém, é muito comum acontecer, e aí nenhuma é diferente da outra, todas, de alguma maneira, cedem a esta tentação de se tornar corporações que olham mais para si mesmo e para o seu próprio interesse do que
para esta elevação do ser humano. Então elas passam a brigar entre si. Elas esquecem que estão aqui para ajudar o ser humano a desenvolver o seu eu verdadeiro, real, divino, que é onde nós encontramos com Deus, que é onde realizamos essa comunhão com Deus, e elas passam a trabalhar num nível mais abaixo, né, disputando aquilo que nós, acho que no geral, entendemos essa linguagem, que é trabalhando a partir do ego humano. E briga de ego é o conflito, é a guerra, é o caos que nós testemunhamos, que você acabou de descrever aqui. Então, quando as religiões esquecem o seu papel, e é fácil esquecer, elas ficam se autocongratulando com elas mesmas, com a sua própria história, com suas próprias... apesar de terem coisas muito bonitas. Então você usou uma expressão que eu sempre repito também nos cursos, nas vivências, nas minhas aulas, né? De fato, Cristo não era cristão, Buda não era budista, Maomé não era muçulmano. Eles são mentores, homens e mulheres que chegaram no mundo, acordaram um conhecimento, uma experiência, criaram discípulos, tiveram discípulos. Então existe uma coisa que chama um encontro original, não é original, é originário. É o encontro de um discípulo com o mestre. Isso é o encontro da espiritualidade. Isso é um encontro maravilhoso, é um encontro que os discípulos todos tiveram com Jesus, com Cristo. O problema é, isso é o que aconteceu com a vida de São Francisco, que foi discípulo de Cristo, claro. São Francisco viveu na Idade Média, 1200 anos depois de Cristo. Mas ele se pautava no exemplo do grande mestre, né, a quem ele seguiu, dentro de um outro contexto, em outro tempo, né, fazendo isso também. Então, o encontro, quando ele acorda nas pessoas uma capacidade maior de amor, sabedoria, felicidade, desprendimento, desapego, senso do coletivo, senso da fraternidade, isso é tudo que qualquer religião, que possa ser chamada assim, deve realizar com as pessoas. O resto é um desvio profundo. O resto é um momento em que as pessoas e os grupos humanos perderam o fio da história. Então, não dá para imaginar conflitos religiosos, guerras construídas em nome de Cristo, em nome de Buda, em nome de Maomé, em nome de não sei quem. Porque isso é uma loucura, isso é um contrassenso, né, como você acabou de descrever. E eu concordo absolutamente com isso, né? Então, os grandes mestres, os grandes mentores, eles são um vulcão que entrou em erupção, trouxe aquela beleza, aquela coisa bonita. Passado um tempo, as religiões, enquanto as religiões admiram a beleza daquele fenômeno e se conectam com aquilo, elas cumprem seu papel. Quando elas esquecem, elas viram o quê? Corporações e grupos que estão sempre olhando o próprio... é gigante, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, estava vendo umbigo, né? O potencial da Igreja Católica em termos, né? Cada um ela com aqueles colégios enormes do lado, né? Sim. É uma máquina de corporação impressionante, né? Claro, não seria diferente que tem 2000 anos, né? Doações e patrimônios, né? Sim. Mesmo no mosteiro que eu entrei lá, você via lá nome de pessoas que devem ser muito ricas, que eram enterradas na igreja antigamente para salvar. É umas coisas absurdas, né, que tinha antigamente, né? Veja bem, Alex, olha que coisa interessante. E uma instituição grande, como a Igreja Católica ou outras instituições, ela pode usar todo esse grande patrimônio, não só material, mas espiritual, cultural, histórico, do qual eles são detentores, para gerar uma coisa fantástica na humanidade. O grande problema é quando não faz isso. É quando, ao invés de usar tudo isso, porque isso é histórico, né? É um acúmulo, como você acabou de descrever, um acúmulo de experiência, de patrimônio, de conhecimento fantástico. É lindo. Então, isso não é o problema. Muita gente um monte de espiritualista por aí, né? Um monte de padre sem celibato, olha que coisa linda. Exatamente. Um monte de padre, deixa o padre casar, deixa o padre ser o que ele quer. Agora veja que coisa interessante. Ou criar formação de espiritualistas, né? Sim. Porque hoje saiu da igreja. A igreja perdeu o domínio, porque a internet dominou. O que tem de espiritualismo? Você com o PNL, por exemplo, está pregando espiritualismo. Quer queira, quer não, você coloca filosofia, PNL, né? Teologia, que é mais quântico do que a Bíblia. A Bíblia é o livro mais quântico que tem, é a coisa mais Highlander que nós temos. Assim, gente. É impressionante os ensinamentos ali, só que as pessoas não entendem quando Jesus fala a vida é o que os olhos enxergam. O que ele está falando? Expansão da consciência, conexão, destravar a glândula pineal, conectar com a onda chamada Espírito Santo, e você expandir, olhar isso aqui como se fosse uma câmera com, como fala, não é câmera... com lente aumentativa, né? Sim. Você coloca elas expansão da consciência, expansão da sua alma. Entendeu? Exato. Parar de ficar andando. Sabe o que acontece? Ser humano aqui na Terra, e você vai falar em cima disso.
que acontece é que nós, seres humanos, a PNL está aqui para ajudar nisso, que é o início do autodesenvolvimento. Eu acho que a PNL dá um tapa inicial em todo esse processo, né? Você está falando aqui a relação da PNL com a espiritualidade, mas primeiro vamos falar um pouco sobre a questão. Mas o ser humano na Terra, ele é igual cavalo de charrete. O ser humano é igual cavalo de charrete. Não adianta a gente querer ter pudor. É verdade. Nós todos, quando você consegue expandir a consciência, você consegue Tira ver a viseira, o mundo, né? você coloca lá a pirularinha vermelha do Orfeu lá da Matrix e engole aquilo lá, você faz tuf. Opa! Peraí. Aí fala que Jesus fala, conhecimento e sabedoria traz a liberdade para você. E é a pura verdade, né? O conhecimento que leva. Exatamente. E uma coisa fantástica, Alex, que você puxa, e nessa observação que você trouxe, é que o grande propósito de todas as correntes, sejam elas filosóficas, culturais, no caso que estamos conversando aqui das religiões, as grandes tradições religiosas, eles têm algo em comum. Embora não tenham suas diversidades, suas linguagens distintas, eles têm algo em comum. Era ajudar o ser humano a expandir sua consciência. Você mencionou a PNL, já falo dela, né, daqui a pouquinho. Ela usa a expressão expansão do mapa. Expandir o mapa, expandir a consciência é a mesma coisa. Né? Então, expandir o mapa é sair desse padrão, dessa viseira, dessa incapacidade de olhar as coisas mais amplamente, a vida, o nosso propósito aqui nessa terra, o motivo pelo qual nós estamos aqui, o que nós podemos realizar e desenvolver em conjunto. Então, quando o ser humano expande sua consciência, ele quer, a primeira coisa que cai por terra são as viseiras que estavam do lado dos seus olhos, né? Você falou do cavalo da charrete, né? A viseira é muito chique. Exatamente. Tapadeira, né? Tapadeira. E os grandes mestres, eles não foram pessoas, nem Jesus, nem Buda, nem Mahavira, nem os mestres do Oriente, nem do Ocidente, nem em qualquer canto do mundo. Eles não chegaram nesse mundo para criar corporações religiosas. Chegaram nesse mundo para trazer um método, um caminho para ajudar, seja quem for, as pessoas, independente de sua língua, de sua cultura, de sua raça, da própria religião que cultivavam até ali, a entender as coisas. Há um trecho que eu gosto muito, sabe, Alex? Que está lá no Evangelho de São João, capítulo 4, né? Que é uma narrativa, um momento em que Jesus passa por uma cidade da Samaria, chamada Sicar, e lá ele encontra uma mulher que vai no poço pegar água. E se estabelece um dos diálogos mais bonitos que estão no Novo Testamento entre ele e essa mulher. E no meio de uma conversa, né, ela fica espantada, porque naquele tempo um homem não abordava uma mulher em público, não conversava com ela, ele estabelece uma conversa muito aberta, fraterna, trazendo uma consciência nova, e ela fica impressionada. Ela diz, eu vejo que você é um mestre. Né? Aí ele vai trazendo algumas questões, tem uma série de coisas, e num certo momento ela diz assim, onde nós devemos praticar a verdadeira religião? Lá no templo de Jerusalém ou aqui no Monte Garizim, né, onde os samaritanos tinham um centro de culto religioso. E Jesus diz, olha, chegou o tempo, ele disse, está escrito lá no texto, chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, ou seja, não é em referência local ou cultural nenhuma, mas espírito e verdade é uma expressão poderosa para dizer no centro de sua alma, no centro do seu coração. E quando isso cresce, ele é capaz de dialogar com todos. Ele não vê no outro o seu inimigo, no outro o seu adversário em primeiro lugar, no outro um estranho, ele vê uma parte sua. Então, é a própria imagem de um corpo, que tem trilhões de células e forma uma identidade só, um conjunto só. Agora imagina uma célula rebelde que resolve ser a mais importante de todas e gera para o corpo um distúrbio, uma doença que pode matar o corpo todo. É isso que nós vivemos no mundo. Né? O mundo está muito Exatamente. doente, né? Aliás, a guerra já começou faz tempo, né? As narrativas que nós temos aí de tantas coisas que acontecem no mundo, mas principalmente na questão das doenças psicossomáticas hoje, Sim, que é impressionante. A PNL entrou para agregar profissionalmente o seu trabalho. Até então você era só apenas professor, apenas não, era professor que é uma grande função, inclusive, era professor, devia ser de filosofia, acho que na faculdade. Não, eu vou te contar. O meu encontro com a PNL aconteceu há muito tempo. Aconteceu quando eu estava trabalhando pastoralmente ainda, aqui em Sorocaba, né? Aliás, aconteceu antes de eu chegar em Sorocaba. Explique o que é a PNL. Então, a PNL, ou Programação Neurolinguística, ela é um conjunto de procedimentos muito práticos, com uma base científica, fruto de uma pesquisa que vem do campo da psicologia comportamental
e de outras linhas da comunicação humana, cujo objetivo dessa ciência, vamos chamá-la assim, porque é de fato de uma matriz científica, é ajudar o ser humano a desenvolver o seu potencial, os recursos mentais, humanos, pessoais que todos nós temos e podemos não desenvolver, ficar ali com a viseira, como você usou bem esse exemplo, né? Então ela foi desenvolvida a partir... que tem viseira e tem cabresto, viu? Eu também. Que é pior ainda. Que é pior ainda. Então o que acontece? A PNL ela foi criada para ser um instrumento prático, efetivo para todas as pessoas. Por isso que ela não está só no meio acadêmico, não está só nas universidades, está também nos ambientes acadêmicos, mas sobretudo em cursos, em compartilhamentos, em vivências, é usada nas empresas, é usada na terapia, é usada na educação, que é um conjunto de procedimentos para nos ajudar a nos conhecer melhor, como é que nós funcionamos internamente, nossos mecanismos internos de comunicação, de mudança, como é que a gente aprende as coisas, como é que pode aprender mais rápido, melhor, né? Qualquer coisa, e como é que a gente acessa esses estados em nós. Então, quando ela nasceu e se esparramou rapidamente pelo mundo, que foi na década de 70, da pesquisa de duas mentes brilhantes, né, Richard Bandler e John Grinder, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e rapidamente foi para o mundo todo, ela cresceu e foi usada, esses mecanismos foram usados em vários campos, em várias áreas do conhecimento, né, na área empresarial, na própria educação, na comunicação social, né, na comunicação em várias dimensões, mas você fez um link muito bacana, aliás, é o que eu faço, né, no meu trabalho há muito tempo, é trabalhar também as práticas da programação neurolinguística, não apenas como ela é aplicada na maior parte, né, do tempo no universo profissional, mas também para ajudar a promover esse desenvolvimento consciencial, espiritual. Até porque Jesus já falava que tudo que sai de dentro para fora é que é o mais perigoso. E a neurolinguística, ela traz uma reeducação na sua fala também. Por exemplo, exatamente. Não vou conseguir. Não, eu vou conseguir, assim, ou não, tipo assim, não vou conseguir, como fala, a pessoa fala assim, eu estou, como é que tá a vida hoje? Estou aqui na luta, lutando, as pessoas falam isso? Sim. Tem que parar, a pessoa para, tá lutando com o quê? Você tá brigando com alguém? E lutar, para mim, é uma pessoa que está sobrevivendo num hospital, numa UTI, que vai passar por uma cirurgia que pode não voltar. Isso o cara tá lutando com a vida. Você está vitoriando com a vida. Sim. Então são palavras, começa pelas palavras, porque nós temos um problema de ser muito negativo. Exatamente, então por isso que os fundadores, né, ou os pesquisadores iniciais desse campo, dessa área do conhecimento, chamada PNL, eles deram o nome de programação. Aí já tem uma boa notícia, que tudo que nós aprendemos e programamos na nossa mente pode ser reprogramado ou desprogramado, pode ser reconstruído. Isso é uma notícia, digamos, um recado muito importante para o ser humano, para não ficar condicionados a coisas que foram instaladas, sejam experiências, sejam imagens, sejam vivências, e ficar limitado a elas, né? Você pode sempre construir mais. Então, a programação neuro fala dos nossos 5 sentidos. Para fazer essas grandes mudanças não precisa ser um gênio, não precisa ter uma formação específica. Basta usar de uma nova forma os seus próprios sentidos humanos. Ver de uma nova forma, falar de outra forma, reorganizar o padrão linguístico de comunicação, que é a nossa chave mais importante da nossa vida, da nossa relação. Vira átomo, né, meu? Não é? Você não fala sobre isso? Sim. Soltou a palavra, um abraço. Exatamente. Então, essa reconstrução, essa reprogramação, ela gera coisas fantásticas na nossa vida. Mas por exemplo? Mas para fazer isso, você precisa se conhecer. Preciso saber como é que funciona essa articulação daquilo que eu penso com aquilo que eu falo e como isso influencia nos meus comportamentos. Então a gente vai estudando uma série de práticas, né, que são técnicas desenvolvidas a partir do conhecimento de si mesmo, do conhecimento da mente humana, de como nós funcionamos, para ampliar o quê? O início de uma faxina neurolinguística? É o início de uma faxina, é uma ótima expressão. É o início da faxina dentro do seu subconsciente. Ou do consciente, porque o consciente a gente acha que está fazendo certo, mas o subconsciente é que tem um comando na realidade, né? Porque o consciente fala assim, tá tudo bem aqui, né? Eu posso falar pra você, tá tudo bem, não tá tudo bem, merda nenhuma. Aí o subconsciente tá com o boleto atrasado ali, pega a mão de ser mentiroso, entendeu? Você tá ferrado, presta atenção. Então existem padrões, existem processos internos que a gente chama isso de sabotagem, de boicote pessoal, etc. Mas na realidade falta informação.
Então, todo o nosso sistema, a neurolinguística, ela diz o seguinte: todo o nosso sistema, corpo, mente, alma, toda essa complexidade que forma esse sistema que somos nós, todas as partes que formam esse sistema, eles querem o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa realização. Não tem a parte maldosa, malvadinha, o anjinho mal, vamos dizer assim, que queira que você não se dê bem em alguma dimensão de sua vida. Todas as partes querem nosso bem. Mas então por que acontecem esses boicotes, essa má compreensão, essas coisas truncadas que prendem nossa vida e nossas experiências? É porque algumas partes não estão suficientemente informadas das coisas. Então é importante que todas elas recebam uma nova informação. Isso chama ressignificação. Ressignificar algumas experiências que às vezes a gente leva a vida fora, né, como um sofrimento, foi um drama, e esse sofrimento só vai atravessando os anos e os tempos. No momento que você entende que aquilo que a vida inteira você chamou de sofrimento pode ter sido a maior bênção ou oportunidade da sua vida, da sua experiência humana, ela libera uma nova energia, novas possibilidades, nova visão, novo conhecimento. Então, a programação neurolinguística é reorganizar a nossa maneira de pensar e falar articuladamente, gerando novos comportamentos, gerando novas ações. Se você mudou de dentro para fora, o coração sente e fala, se você começa a falar palavras de agradecimento, positividade, isso automaticamente vai levar a sua frequência. Sabe, Alex, muitas pessoas... talvez é porque receberam informações inadequadas ou um pouco controvertidas, acham que a programação neurolinguística é só algo que trabalha só o pensamento positivo, mude isso que vai mudar tudo. Então elas criaram, recebo muito essas informações, criam uma visão negativa e eu diria muito equivocada desse campo do conhecimento. A programação neurolinguística é um conjunto fantástico de práticas que podem ser desenvolvidas e aprendidas por todos e podem efetivamente mudar o destino da nossa vida. Eu recebo nesses últimos anos, trabalho há mais de 20 anos com a PNL, recebo com muita frequência o depoimento, a fala de pessoas que disseram, olha, isso foi um divisor de água na minha vida. Né? Muito recentemente, um amigo usou essa expressão, fiquei tão feliz porque acompanhei o seu caminho de crescimento, desenvolvimento familiar, pessoal, profissional, consciencial. Quer dizer, ele diz, tal experiência, tal compreensão, né, desenvolvida através da neurolinguística, em cursos, em vivências, em momentos que tivemos juntos, isso mudou a minha experiência. Então ela transforma, né? Transforma. Ela é o início, ela seria o primário do autodesenvolvimento? Não. Porque ela é o começo ali da escolinha pra gente, ou não? Eu diria assim, Alex, ela não é o único instrumento, ela é um entre muitos instrumentos de autoconhecimento e de transformação. Não, tem muitos, né? Mas ela é um instrumento assim muito especial, eu diria, por quê? Porque ela nos dá... Ela trabalha a inteligência emocional? Com certeza. E a espiritual? Também. Nos ajuda. Qual que é a diferença da emocional para a espiritual? Na realidade, tanto a inteligência emocional como a inteligência espiritual, que é uma linguagem da década de 80 para cá, 80 e 90, né? A inteligência espiritual desenvolvida e trabalhada em algumas categorias de mudanças pessoais que te dão o comando, a posse, né, das suas emoções, com autoconhecimento, com gerenciamento das emoções. Espiritual, você está falando? Emocional. Né? A inteligência emocional. Ela veio um pouquinho antes. Os conceitos não são novos, ninguém inventou a roda, né? Isso já é conhecido de muito tempo da humanidade, mas mais recentemente, da década de 80 para cá, passou-se a trabalhar bastante, né, o conceito da inteligência emocional e logo em seguida, né, também a inteligência espiritual. Aquela passagem de Jesus, só cortando você para você concluir, claro. Aquela passagem de Jesus que Maria Madalena chega lá, que jogam, os fariseus trazem ela para levar pedrada, que antes de responder, ele baixa no chão e risca o chão por 10 segundos. Aquilo seria a temperança espiritual, onde ele busca a sabedoria para dar resposta, porque geralmente a gente tem que ter 10 segundos para responder algo ofensivo ou que tenha uma resposta inteligente. Você pode respirar, esperar por 10 segundos para que o espírito, ou sei lá, ou qualquer coisa que seja, dentro da sua bagagem, você vai buscar lá no seu subconsciente uma resposta inteligente que você traz para o consciente e responde. Sim. Você acha que aquilo é uma inteligência
espiritual naquele momento? Mas não tem dúvida. Só me permita uma observação. Aquela não é Maria Madalena, tá? Ah, não, desculpa, aquela é uma outra mulher. Perdão. Não, é que tem essa associação, é muito forte, né? Maria Madalena era discípula de Jesus. Quem era a mulher? Ela não tem... Era uma outra mulher. É uma outra Por que pessoa. a gente sempre fala Maria Madalena, então? É porque foi feita uma colagem inadvertida e muito mal feita, lá pelo século V, século VI, que colou o nome da discípula Maria Madalena a essa figura dessa mulher que estava sofrendo lá. Quer dizer, então, que houve interferência, sim, na escrita da Bíblia ao longo do tempo, né? Na escrita propriamente na não, escrita, mas na transmissão sim, transmissão. Com certeza. Aquela não é Madalena, aquela é uma outra mulher. Inclusive esse texto foi inserido depois no Evangelho de São João, está lá no capítulo 8, né? Era uma história, é um episódio da vida de Jesus. Mas a sua pergunta é, aquilo é uma expressão da inteligência espiritual do mestre? Mas com certeza, porque antes dele responder, porque aqueles que trazem a mulher, eles não trazem com nenhum desejo de cumprir lei nenhuma e de ajudar ser humano nenhum, eles querem botar o Jesus numa saia justa, é só isso, né? E para fazer isso, eles são, como em todos os tempos e até hoje, são inescrupulosos, né? Eles eram, como é que chama? Eles eram os fariseus, eram os verdadeiros, como é que chama como é o nome daquele filósofo negativo que fazia... Não, gente que... Maquiavel. Os Maquiavéis da época de Jesus. Houve aí também uma deturpação do nome do Maquiavel, que ele não era tão... Então a gente passou a usar essa expressão, né? Do Maquiavel, porque Mas não é... Houve até uma forçação aí no nome dele. Mas a atitude desses camaradas que levam a mulher... Depois explica. Que levam a mulher lá para Jesus, pedindo uma posição dele, eles querem colocá-lo numa sinuca de bico, é assim que se diz, né? Numa saia justa. E ele faz exatamente o que acabou de descrever. Ele respira, está escrevendo no chão, está sentindo o clima que está ao seu redor e devolve aquilo, né, uma pergunta para aquele grupo, dizendo: se você nunca se equivocou, não cometeu um erro, pode começar o processo da execução previsto na lei judaica, né, que é uma péssima interpretação, não é original, aquilo já é uma deturpação muito profunda do texto das Escrituras no seu sentido original. Mas eles não estavam preocupados com escritura nem com nada. Eles queriam botar uma pessoa autêntica, verdadeira, amada pelo povo numa sinuca. É isso que eles queriam. Ele usa o livro do Roberto Greene lá, As 48 Leis do Poder lá. Ele devolve. O cara tá aqui. O cara tá ali, tá no momento dele, tá na terra dele, da terra do pai dele. Aí vem um bando de fariseu, que ele já sabe que fariseu vem querer cutucar. Exato. Ele devolve para os caras. Ele faz apenas a devolução. E no final, qual que é o resultado? É comunicação perfeita. Meu Deus né? do céu. Exata, assertiva, direta. Né? Então ele não pergunta, ele não diz sim, ele não diz não. Ele devolve a questão à consciência das pessoas para e subir um nível daquilo ali, porque ali estava engessado. Devemos ou não cumprir a lei do jeito que eles interpretavam, é claro, contra essa mulher. Engraçado que na questão do adultério só tinha uma mulher lá, não tinha um homem, né? Não, então é uma distorção profunda. Conservadorismo. É uma bobagem que não tem começo, não tem meio, não tem fim, enfim. Como se as mulheres fossem as culpadas. Exato. E o que Jesus faz? Ele devolve a questão e o resultado é a transformação. Do quê? Porque as pessoas vão embora envergonhadas, porque não tem como responder a isso, não tem como avançar com aquilo, não tem como continuar com essa hipocrisia completa, e a mulher é resgatada na sua consciência. Resumo da ópera, então. Qual é a diferença, então, da emocional para a espiritual, em poucas palavras? Inteligência emocional é a capacidade da gente não ser simplesmente guiado pelas nossas emoções, mas poder usar a riqueza emocional sempre de uma forma proativa. Quando a criança ferida está dentro da gente e ela resolve bancar a mimada que ela sempre foi a birrentinha quando era criança, porque ninguém quer chamar atenção, e quando ela chega na vida adulta ela faz isso, ela tem que equilibrar isso, é isso? Isso seria controlar a sua emoção? Primeiro lugar, ela tem que se reconciliar com essa criança mimada ou ferida que está dentro dela. Porque se isso não acontecer, ela continuará sendo uma criança ferida e mimada. Tem que resolver. Né? Então, quando ela abraçar essa criança que está ou ferida, ou foi muito mimada, ou nós temos uma creche dentro da gente. Exatamente. Então, quando ela
ela abraçar essa criança e não ficar com raiva mais desse comportamento, não ficar se sentindo mal, o que acontece? A criança está resgatada, o comportamento muda. E a inteligência espiritual, você diz qual é a comparação? A inteligência espiritual, ela é irmã gêmea da inteligência emocional. Só que a inteligência espiritual ela é marcada por algumas capacidades humanas de cada um de nós de tomar decisões com uma sabedoria profunda, que está em todos nós, não está em algumas pessoas. Então, quando você consegue acessar esta sabedoria e que leva a ações novas, mais assertivas, mais profundas, então você está trabalhando aquilo que se chama inteligência espiritual. Ela não tem nada a ver com formação religiosa. Uma pessoa que não tem a religião pode ter altíssima inteligência espiritual. Perfeitamente. Né? Qual que é a diferença de religião para a espiritualidade? A religião, Alex, as religiões são escolas. Isso é importante dizer. Sim. São escolas. Todas elas, no fundo, se arrogam a ter a propriedade do todo. Não, nós temos aqui o queijo, a marmelada e a faca na mão. Isso é uma bobagem, isso é uma pretensão. As religiões são escolas que no seu desenvolvimento, inspiradas num mestre, num modelo espiritual, devem ajudar as pessoas a criar essa conexão do seu eu pequeno com o seu eu grande. Seria divino. lindo, né, se tudo isso é verdade. Levar as pessoas para a espiritualidade. Isso é o papel da religião. A espiritualidade, por sua vez, é quando isso acontece em nós. Quando a gente conecta nosso ego, nosso eu do dia a dia, que a gente chama o nosso eu pequeno, com o nosso eu real, verdadeiro. Então nós passamos a ser mais dóceis, a receber mais essa sabedoria que está dentro de nós. Então a gente se torna, gradativamente, a melhor versão de nós mesmos. Eu gosto muito dessa expressão, sabe? A melhor versão de nós mesmos. Então a espiritualidade é essa aproximação. Então, estar em sintonia com o seu melhor estado, com a sua melhor forma de viver, com seus dons, isso é se tornar a imagem e semelhança de Deus. É isso a expressão que está nos textos religiosos, né? A imagem e semelhança de Deus. E imagem e semelhança de Deus não é praticar uma sequência de ritualizações ou estar dentro de um quadro religioso e ter comportamentos estereotipados, viver com emoção danificada, cheio de amargura, cheio de julgamento. Você falou uma coisa essas agora. Essas coisas todas. Né? Você lembra semana passada que eu mostrei o cara do Top Secret lá do Segredo? O cara se veste, ele é um negro muito bonito, sabe? Um cara bonitão, um moço alto, né? Ele tá fumando um charuto, mas ele tá falando, ele fala assim, se eu fosse o diabo, ele começa, né? Uhum. E uma das coisas, ele fala assim, se eu fosse o diabo, eu fazia isso mesmo dentro das igrejas. As pessoas abririam as portas das igrejas, achava que todo mundo estava com Jesus ali, ouvia a prece e tá tudo certo, né? Porque eu sei que durante o dia de semana eles não iam pregar nenhuma verdade mesmo, né? Então ele estava dizendo, o diabo falando, né? Uhum. É aquilo que está no livro do Napoleão Hill lá, o Mais Esperto que o Diabo. Exato, você já leu, né? Que aliás é um livro fantástico. Aquele livro para muitas pessoas. Deveria ser a cabeceira de todo ser humano, religioso ou não religioso, para iniciar uma carreira. Porque eu estou procurando o livro. Você sabe, Alex, que dia 30 de janeiro, no dia 30 de janeiro, eu dei uma palestra. Sobre esse livro? Não. Sobre 10 passos para a boa elaboração de metas e objetivos, 10 passos para o caminho da excelência, baseado na neurolinguística, na PNL, passos, procedimentos, né? Então foi uma palestra sobre isso. Quais são os 10 passos, resumidamente? Você lembra de cor? Sim. Deixa eu só fazer essa observação antes de falar dos 10 passos. Perdão. Imagina que... No meio desses passos, eu mencionei justamente esse trabalho do Napoleão Hill, que é uma obra póstuma, inclusive, só foi publicado depois da morte dele. 70 anos depois. Que é o mais... Exato. Que a igreja não deixou. Que é o mais esperto nem a católica e nem os protestantes. Exato. E onde ele não diz nada de extraordinário, né? Ou, aliás, diz coisas extraordinárias, mas aquilo que é o mais importante, de que parem de ficar imaginando de que você está sendo perseguido ou perturbado, ou sua vida está mal por causa de entidades externas, e entenda que aquilo que a vida inteira se chamou de diabo está aí dentro de você, e que se, enquanto você não conhecer, não tiver essa conexão, você vai estar sempre achando que está sendo prejudicado, tentado, perseguido ou molestado por uma entidade, por uma força externa. Você acredita que tem diabo? Não acredito. Porque mas você acredita que tem céu? Sim, o céu é um estado. Você acredita no reencarne?
Talvez não no molde como ele sempre é explicado por tradições mais, diríamos, espiritualistas, mas acho que ele é um processo da nossa evolução espiritual que culmina, né, num momento bem elevado e que não tem fim, né? Porque afinal de contas Nós não temos fim, né? não tem. Nós somos seres eternos. Você né? acha que quando nós buscamos o autodesenvolvimento, iniciando através de uma PNL ou até Sim, lendo sim. o livro Sim, do Napoleão Hill, que não está aí, você está meu livro! Levaram meu livro, viu? O Napoleão Hill. A gente quer achar, né? E o autodesenvolvimento, agora até fugiu a pergunta que eu ia fazer, eu estava falando, você acha que, pelo meu Deus do céu, fugiu a pergunta, eu brinquei com você, que... Já fugiu a pergunta. Ai, que trágico nesse momento. Então, é uma pergunta tão legal que ia fazer, que eu fiquei empolgado, acho que eu fiquei empolgado ali, olhei, mas ela já vem já. Você me perguntou se acreditava no diabo. Não, o diabo, né? Eu falei assim, sim. Você acha que quando buscamos o autodesenvolvimento, buscamos toda essa busca, né, por descobrir a nossa centelha divina, quando nós temos capacidade de descalcificar a nossa glândula pineal, porque nós fomos através da alimentação não orgânica, das porcarias, da Matrix, das igrejas, da educação, do governo, enfim, dos globalistas que comandam toda essa seara, poucas famílias que comandam o mundo, de todas as regras, né, que nem tudo que é certo, nem tudo que é errado, o que o corpo fala que é errado, a alma pode dizer que seja certo, enfim, filosoficamente falando agora, né? O que é o chamado alma imoral, né? Sim. A questão é, se nós tivermos essa busca, o nosso céu já não seria aqui na Terra? Alex, não tem dúvida Porque é de que aonde você está, pleno, feliz, em comunhão profunda com você, que significa exatamente estar em comunhão com Deus, esse estado de consciência, isso é céu, sempre. As pessoas que imaginam que o céu ou o inferno sejam lugares, e isso, é claro, foi uma criação feita em determinado momento da história, elas, de fato, vivem ainda uma compreensão, a gente poderia dizer, muito infantilizada. E claro que isso traz consequências. O céu é sempre o momento da iluminação, do encontro profundo com você mesmo, com a vida. Loucura, né? No momento em que essa luz que está em todos nós expande. Então a pessoa pode estar no céu aqui, antes daqui, depois de sua morte, ou seja, não há limite para isso. Essa limitação de achar que o céu é um lugar para onde você vai depois que morre, ou o inferno como se fosse uma caixa onde Deus coloca o que não deu certo. Nós somos praticamente infinitos. Exatamente. E quando... Eu sei que tem muita gente que... Jesus fala de Jesus, vida eterna. O que é a vida eterna? Exatamente. A vida eterna é uma consciência que se libertou dos limites, você mencionou várias vezes a Matrix aqui, né? Que se libertou da consciência do entendimento da Matrix. A vida eterna é entender que nós somos seres eternos porque somos células do corpo divino. Sem conotação de grandeza, né? E nem de arrogância, muito menos de prepotência, muito menos assim, tipo, de o escolhido, né? Sim. Você já consegue se considerar dentro do autodesenvolvimento, tudo que você aprendeu na teologia, nos bons dotes, né, religiosos, com a PNL, com as transformações, aquilo que você propaga, aquilo que você entrega, porque Deus pede, na realidade, para que a gente abasteça a nossa luz, gerando luz para o próximo, né? Exatamente. Ou seja, nós somos, para a gente encher o nosso tanque de gasolina na Terra, nós temos que fazer o bem para o próximo. Isso é ponto sine qua non, né? Sim. Em relação à vida. Você já se considera um cara um pouco fora da Matrix, não? Fora da Matrix. Não estou dizendo que você não tem privilégio nenhum, mas... Não tenho. Eu me considero uma pessoa abençoada. Abençoada de que jeito? Muito feliz, porque de poder aprender cada dia, isso tudo que nós estamos aqui trocando, tento, dentro das minhas possibilidades e sempre superando um pouquinho mais, comunicar, trocar isso com as pessoas. Isso faz parte essencial da minha vida, do meu trabalho. Então, eu me considero um aprendiz em permanente estado de crescimento, de evolução, que me traz uma felicidade imensa. Então, quando traz a então, aí quase estamos falando imensa, como se a gente falasse plenitude, quase. Né? Que é uma vida em plenitude. O que seria uma vida em plenitude? Você não tem mais sensação do medo. Você não tem medo da morte. Você não tem medo de ficar pobre. Você não tem medo de morrer. Você não tem medo de fome. Você não tem medo de mais nada. Aí você, porque se você não cuidar, porque eu sempre falo aqui, ou você é de Deus, ou você está com Deus,
ou você está sem Deus. Não é que você não quer Deus, mas você está sem Deus. Porque o medo é o contrário da fé. Não dá para você ter fé e ter medo. É meio confuso isso, porque na realidade não existe. Ou você é, ou você não é. Ou você pisa onde não tem chão, ou Jesus chama você para ir no barco, você tem que andar na água, meu amigo. Sabe como eu sinto, Você Alex? não vive nessa... Você está fora da Matrix, eu acho. Você está fora da Não, Matrix. eu estou caminhando, eu me sinto alguém que está aprendendo e a minha felicidade não está fora da Matrix. Minha felicidade está num processo de aprendizado que começou há muito tempo, mas não termina. Então essa consciência me dá uma certa confiança, eu diria, uma certa tranquilidade. É claro que eu tenho grandes desafios, tenho medos para superar, tenho Que medo, coisas por que eu... Qual é o seu medo? O meu medo é não realizar de uma maneira plena aquilo que eu vim fazer nesse mundo. Esse é um medo que eu tenho. Não tenho medo. Isso não é medo, isso é cobrança. É diferente de medo. Não, é um receio, é um medo de não realizar ou de não fazer aquilo que eu poderia fazer. Isso né? Precisa trabalhar a análise disso aí. Exatamente. Isso aí Trabalho é todo senso dia. crítico rigoroso e está errado. Eu acho que quando você faz e faz com amor, olha eu já querendo dar aula de professor. O que falta agora, né? Por isso que eu tô louco, viu? Não, você não pode dizer isso que é medo. Na realidade, você se cobra dessa busca de mais perfeição pelo que você faz. Então eu vou fazer. Não é medo, acho assim, que se você falasse que fosse ver medo, tipo, eu tenho medo que a minha mulher morra primeiro. Eu tenho medo que o meu filho seja atropelado, não sei. O medo mais assim, né? Tenho medo de ficar pobre, tenho medo de passar fome, tenho medo de ficar doente, não sei. Isso seria o medo. Acho que você não tem isso aí. São muitos. Não, eu já tive vários desses aí. Eu não posso dizer que tenho isso hoje, porque não Qual é o seu signo? Não é meu signo. Na astrologia tradicional é câncer. E na astrologia chinesa? Na chinesa é a cabra do fogo. E na cabala? Na cabala é gêmeo. É G? É gêmeos. Gêmeos? Tem uma pequena diferença. Tem pequena diferença? Tem. Qual que é tradicional mesmo, falou? Oi? Na tradicional é? Câncer. E família. Caranguejo. Por isso que ele viu a Neoli. É família. Família aqui, ó. É família. Eu quero família. Eu quero o almoço. Eu quero minha mulher da minha caminha, do meu lado, dando beijinhos. Minha barriguinha, conchinha, nenezinho chegando. Família. Não tem como, o caranguejo está sempre abraçando. Quando muda alguma coisa, da cabala, da chinesa, alguma coisa? Tem uma pequena diferença. Porque, na realidade, tudo é um campo quântico. É um só, mas existem algumas variações. Isso é uma longa história, né? No cálculo, no calendário, etc. Já fiquei curioso. Você tem que trazer alguém para falar isso para mim aqui. Acha alguém para mim, por favor? Ok, com certeza. Sobre essa questão dos mapas diferentes? Ok, vamos sim, com certeza. Alguém mais qualificado e mais indicado do que eu. Eu sou um aprendiz desse campo. Embora eu trabalhe bastante isso, né, nos meus cursos. No prisma da espiritualidade que você recebe de pessoas lá, qual que é o grito maior dessa geração que vive na Terra hoje? O que eles estão gritando? Eu falei da depressão, das doenças. O que você analisa hoje? Qual que é o grito das pessoas? Qual é o pedido de socorro, na realidade? O pedido, o grito ou o pedido de socorro, a expressão que você usou, para mim, é um desafio que está no ar, assim, compartilhado por todos, e nem sempre a gente se dá consciência disso. Nós, já há muito tempo na história, nós aprendemos a voltar todo o nosso olhar, foco de vida, preocupação, para uma coisa chamada eu, o tempo inteiro. E por fazer isso, nós recolhemos esses presentes que você mencionou aí, que não são presentes, é lógico. Um caos profundo, um vazio muito grande, incapacidade de bons relacionamentos, incapacidade de sentir parte do conjunto, do todo, com a vida, com a natureza, com o seu semelhante. Então, o grande grito é reaprender o caminho mais profundo e mais verdadeiro de nós humanos, que é se sentir parte de uma tribo, de uma família. Você falou, um canceriano não pode deixar de se dizer um negócio desse, de se sentir parte de um todo. E nós fomos treinados, essa é a palavra, induzidos e estimulados durante muito tempo a pensar em primeiro lugar só em nós. É o eu. E hoje, nesse exato momento que nós estamos vivendo, nós estamos recolhendo o resultado disso. Caramba. O resultado disso são duas palavras, que são duas experiências profundamente tristes para a experiência humana, mas que fazem parte dela, que é caos e vazio.
É o caos profundo que nós recolhemos nas nossas relações, na nossa relação com a natureza, com a vida, com tudo, e o vazio profundo, que se manifesta das diversas formas, de depressão, em pânico, em medo, e vivemos segurando algo que nunca sabemos Eu acho que está. essa geração da busca do capitalismo nosso, né, que não é um pecado, lógico que não, evidente, o dinheiro é maravilhoso, tudo é lindo, né, você pode ter, mas é uma busca muito grande, Exatamente. né? Desde a geração pós-guerra, que começamos nos anos 50 nos Estados Unidos para cá. Ela se intensificou. Muito grande, ela né? intensificou aí, mas ela começou antes. Exagerado, né? Exato. Então, enquanto você continua olhando para fora, querendo preencher o imenso vazio com o brinquedinho novo, com sua coisinha nova, ou com uma pessoa nova, ou com não sei o que, isso não tem fim, isso não tem limite. Só que isso não traz nem a realização humana, nem o estado de plenitude, nem felicidade, nem comunhão com a vida, nem comunhão com você mesmo. Então, gera um caos muito grande. Então, eu acho que o grande apelo, né, Alex, o grande grito que está no ar, nesse tempo em que nós vivemos, e que ele já vem de um longo tempo, é reaprender a linguagem do nós. Reaprender a pertença, a que nós pertencemos. Há um grande mestre, um xamã mesmo, das grandes e sábias tradições da humanidade xamânica, exatamente. Um homem sábio de muita idade, ele dizia: a terra não é nossa, nós é que somos a terra. Nós invertemos isso e estamos pagando um preço muito caro. Então, entender isso, a nossa pertença à terra, pertence à vida, ao outro. Então, por que hoje as pessoas vêm com tanto medo? Você falou, né, do medo algumas vezes. É o vazio. Exatamente, porque ao olhar para o outro, eu não estou vendo uma parte minha, eu não estou entendendo isso, mas estou vendo sempre alguém de quem eu tenho que me proteger. É o compartilhamento, isso não é a tem empatia, fim. é um monte de coisa que precisa ter mais, né? Gente, eu ia pedir, eu estou aqui conversando com o meu querido amigo Carlos Eduardo Xavier, né? Professor Carlos Eduardo Xavier, que é um especialista em PNL, ex-franciscano, não deixa de ser ex-franciscano, é um franciscano sem atuação, né? Franciscano é uma coisa da alma, não da é só alma, não vai deixar de ser ex-franciscano. Até uma estupidez falar ex-franciscano. Você colocou ex-frade franciscano, mas eu não vou considerar. Sim, é porque eu não vou considerar... essa é a nomenclatura usual, mas uma pessoa que um dia, e qualquer pessoa, eu digo isso, qualquer pessoa que conheceu, se aproximou da figura do Francisco de Assis e tem nele como uma inspiração, um mestre, um mentor, né, como você falou da espiritualidade, nunca vai se afastar, né, não só do seu ensinamento, mas daquilo que ele inspira permanente ao mundo. O mundo precisa de consciências mais alinhadas com a consciência do Francisco. Muita gente pensa que Francisco de Assis é ser um franciscano, andar estrupiado ou lanhado. Imagina que o grande tema é a pobreza no sentido negativo dela. Não, o tema de São Francisco não era esse. O tema de São Francisco é a fraternidade. E com ela o desapego para poder viver a verdadeira fraternidade. Ele foi um dos maiores sábios, mestres sábios, que a humanidade produziu, que o Ocidente conheceu. Há muitos, claro, né? Ele não é o único. Mas é uma figura admirada por todos justamente por isso. Porque é leve, né? E é o modelo daquilo que todos nós buscamos. Deixa eu pedir para o pessoal assinar o nosso canal, você que está assistindo a gente, os seguidores do Carlos Eduardo, espero que esteja gostando, né? Não sei de fazer os comentários, porque nós não estamos ao vivo hoje, né? Agora, colocando daqui a pouquinho, mas as pessoas podem comentar aí, deixar, compartilhar, comentar, dar um like, se ajuda muito o nosso canal. Nós falamos de espiritualidade na segunda, empreendedorismo e políticas públicas na terça, histórias de sucesso, agora com casamentos também e parte de construção civil na quarta. Na quinta, conversamos com os médicos aqui, também com os homens que comandam e mulheres que comandam as doenças psicossomáticas, aí, psicólogos, analistas, psiquiatras. Sim. E na sexta-feira, arquitetura. De vez em quando, uma cultura aqui também. Se puder assinar nosso canal, todos os dias estamos aqui frequentemente fazendo com muito amor e carinho um propósito de levar informação relevante, como nós estamos tendo uma aula aqui com o professor, o Carlos Eduardo Xavier, né? Porque é super importante a gente poder passar. O propósito nosso é esse. Pelo menos uma mensagem positiva para alguém. Se alguém pegar, para nós já está paga a conta. Valeu, já valeu o propósito. Sempre é assim. Quem salva uma alma, como é que falava? Tem uma frase, é quando a gente salva uma alma... Quem salva uma alma, salva o mundo inteiro. Ah lá, é verdade. Mas é verdade mesmo, porque é tão bonito a gente poder, né? Poder ajudar as pessoas a poder evoluir, né? Você acha que essa sociedade dividida hoje, né, por fundamentalismo, essa coisa do fanatismo em diversos setores, né, toda essa questão, o que você acha que está acontecendo?
Alex, eu acho que a profunda divisão social que nós vivemos, não só no país, no mundo todo, nesse momento, ela é o subproduto, ela é o resultado daquilo que a gente comentava agora há pouco. Esse grande vazio humano, essa exacerbada busca e desenfreada, ególatra, inclusive, né, egocêntrica, de focar só no seu próprio interesse ou da sua corporação, do seu grupo, da sua patotinha, né, do seu grupinho, e perder a visão do conjunto. O tema da fraternidade, talvez o Papa Francisco ele tem lançou um documento, né, uma das encíclicas maravilhosas, por sinal, chamado Sobre a Amizade Social, né, há um tempo atrás, que é tema, inclusive, da campanha da fraternidade na igreja agora nesse período quaresmal, como fazem sempre, né? E não é à toa que lançou esse documento, porque um dos resgates mais importantes que precisamos fazer é justamente isso, sair desse universo, porque as pessoas estão sempre num estado de sofrimento, num estado de uma angústia que não consegue dominar, é porque o foco está só em si mesmo. É como se a gente tivesse um cachorro correndo atrás do rabo, né? E não consegue olhar para fora, não consegue se sintonizar com o conjunto e não se sente parte desse conjunto. Agora, fundamentalismo, todo esse fanatismo de matriz religiosa, de matriz política que assistimos no país e no mundo, ele é o subproduto de uma má formação, de uma má compreensão, né? Pessoas que têm a mente aberta, com informação real, verdadeira, que não se pautam pela mentira, pelo equívoco, por toda forma de fake news, é a linguagem moderna, né? Ela não embarca nisso. Então, a pessoa que se torna de alguma maneira dependente disso, da má informação, exatamente o contrário daquilo que comentávamos agora há pouco aqui, que você acabou de dizer, que se torna refém da má informação e pauta sua conduta, seu comportamento, suas ações e cria bandeiras distorcidas contra si mesmo, contra o seu semelhante, contra o outro, com ódio, gerando divisão. Isso, infelizmente, é o resultado de anos é como se a gente iniciou o desvio de um caminho que hoje nos levou para um abismo. O que nos dá a chance de recuperar isso, né? É o retorno para a verdade essencial do ser humano, que não é minha, que não é sua, que não é a propriedade de um ou do outro, ou de um grupo ou de outro, de uma religião ou de outra, que é patrimônio da humanidade. Temos que olhar o conjunto, olhar não o bem daquilo que eu imagino e que coloquei de alguma maneira intensamente na minha cabeça, que é a única coisa que pode me satisfazer porque é do meu interesse ou do interesse do que eu acredito que seja bom. Então, o fundamentalismo ele só pode ser combatido com a verdade, com a busca sincera, profunda e consistente da verdade. Do contrário, ele gera fanatismo gera ódio, gera destruição. Fanatismo não é natural. Fanatismo é uma doença mental. E ela atinge as pessoas porque justamente elas não têm acesso a uma informação de qualidade, verdadeira, consistente. E a sua estrutura humana acaba acolhendo qualquer coisa. E quem come qualquer coisa, vira qualquer coisa. Recebe qualquer coisa, igual manada, né? Vai tudo numa manada só. Chama mentalidade de manada, a palavra é essa. Mentalidade de manada, não é? De manada. O conceito sociológico, mas também outros, para isso é mentalidade de manada. É como um gado, é como uma boiada. Mas a maioria vai para tudo esse lado mesmo, viu? Vai tudo bater na rocha. Vai todo mundo com o barco bater na rocha. Sabe que está indo para a rocha, mas continua na rocha. Fica na depressão, fica na doença, por isso, fica nas crenças limitantes, fica nos dogmas, continua assistindo televisão aberta, continua acreditando em fake news. É Matrix, vive na Matrix. Exatamente. Enquanto meia dúzia vai com o barquinho, aquele louco que está indo ali, aquele louco ali indo para o meio do mar. Assim, eu vou navegar em altos mares. Exatamente. Agora, você sabe uma coisa muito curiosa. Quando eu falei sair da Matrix, é isso. Você não navega. Sim. Porque quando fala assim, Alex, você não quis responder assim. Mas é isso, porque você está indo contrário à manada. A manada, exatamente. E você sabe, nós falamos muito dos mentores, dos mestres, falou de Jesus, etc. O que Jesus veio trazer não foi uma religião. Jesus não veio trazer religião nenhuma para a humanidade. Eu acredito que sim, Buda, que é absurdo, né? Buda também não. E qualquer outro mestre que você possa considerar no mesmo patamar, eles não vieram trazer isso. Eles vieram trazer esta libertação profunda. Aquela frase que infelizmente é instrumentalizada e não virou slogan de grupo
de pseudos religiosos ou de grupo de interesse, mas que é uma das frases mais poderosas dentro do ensinamento de Jesus, é que quando você tem uma experiência com a verdade te liberta. Não quando você tem uma experiência com uma ideologia, não quando você tem uma experiência, uma visão Assumir parcial. um compromisso com a verdade. Com a verdade. Você sabe que né? tempo para cá, de uns anos para cá com o autodesenvolvimento, eu busco falar a verdade. Até pergunto para o pessoal, não pergunto para você não ter resposta, porque se a pessoa perguntar, eu sou obrigado a dar a resposta. Sim. E eu não quero mentir, entendeu? Sim, claro. Então, você fala assim para mim, por exemplo, acho que na neurolinguística você deve ensinar isso no curso, por exemplo, você pede um dinheiro emprestado para mim, certo? Então, você está precisando de dinheiro, você pede dinheiro para mim. E eu, de fato, eu não tenho dinheiro, ou tenho dinheiro, mas se eu não tenho dinheiro, eu não posso falar que eu não tenho dinheiro. Porque a palavra não tenho para mim, aí já vem na questão quântica, né? Eu já não consigo falar. Eu falo, ó, neste momento eu fico impossibilitado porque eu tenho outros compromissos que agora, nesse momento, não consigo te ajudar. Sim. Certo? Agora, se eu tenho dinheiro e você pede emprestado e eu falar que não tenho dinheiro, né? Eu falo assim, aí eu complico comigo mesmo, entendeu? Sim. Então eu vou falar assim, eu até tenho dinheiro, mas não vou te emprestar. Entendeu? Porque eu não posso te emprestar porque eu não quero te emprestar. Entendeu? Eu vou falar isso para você agora. Hoje eu teria coragem. Antes eu pegaria e te dava. Mas porque compromisso com a verdade, qualquer aspecto da verdade, como é que a gente faz, meu Deus do céu? Porque nós somos condicionados há muito tempo a não trabalhar com ela. É uma coisa muito curiosa o que você disse, né? Pense bem. Nós somos por muito tempo condicionados a ficar sempre querendo sair bonito na fotografia. Preocupado sempre com a sociedade que vai pensar. Exatamente, o que vai pensar de mim, o que ele vai dizer se eu disser não para ele. Não estou nem aí hoje em dia. Não é assim? Estou nem aí. O que eu vou dizer. Por outro lado, olha que coisa interessante. A gente tem na figura do Mahatma Gandhi uma das figuras mais elevadas do século XX, que não tem a ver só com a história da Índia, tem a ver com a história do mundo. E uma das obras mais importantes, acho que com certeza a mais importante que ele deixou registrado, com suas memórias, seu escrito, chama Minhas Experiências, não chama minha autobiografia, não chama a história da Índia, não chama a história é a minha experiência com a verdade. É o quanto que no momento que você tem a busca sincera, verdadeira, da verdade, de forma inegociável, transparente, verdadeira mesmo, ela gera libertação. O que liberta o ser humano? Você trouxe essa pergunta antes. O que pode salvar a pessoa do grito que está no ar hoje da humanidade? É voltar à verdade em si mesmo. Voltar à verdade, né? A verdade e a gratidão, né? Sim. Porque os milagres da vida, ninguém agradece nada. Mas não tem como não ser grato, você concorda? Estando sempre... Quem não é grato? As pessoas que estão... Tem como não ser grato quando você tem um encontro com uma coisa verdadeira? Não tem como. Então. Hoje eu estava com o mestre cedo, fui entregar o documento cedo com o mestre, que ele recebe a psicografia de das entidades lá de cima, não sei como, mas está escrevendo 3 livros maravilhosos, uma trilogia que vai explodir no mundo. E é linda mesmo, é um negócio profundo, né? Não li, lógico, né? Ele ainda está em fase de terminal. Sim. E ele falou assim, Alex, eu falei assim, a espiritualidade, ele fala espiritualidade, mas o divino, né? Sim. Alguns têm conexão, uns falam Espírito Santo, outros falam com cada um na sua linha, porque acho que tem várias linhas que levam para Deus aí, que eu não sei o que, né? E ele falou assim, olha, uma coisa importante, que foi minha cabeça hoje com 63 anos é muito melhor, mesmo que eu era um cara maravilhoso foi CEO, o cara é ferrado, o cara bem sucedido, muito cara. Minha cabeça está muito melhor agora. Foi por quê? Porque eu passei um processo de regeneração com 50 e poucos anos, estava esquecendo tudo. Aí o pessoal, a espiritualidade falou assim, vou te ensinar uma coisa. Para você se regenerar, você passe a agradecer profundamente tudo o que você está fazendo. Hoje eu fiz um teste na hora de almoçar. Que eu comi frango, salada, tinha limão, tinha salada, tinha uma frutinha e, sei lá, tinha isso. Cara, você começa a agradecer, você se aprofunda no assunto do agradecimento do pé da alface, cara. Porque imagine a terra para colocar aquele alface. Pois depois vinha a chuvinha, a terra primeiro, né? Todos ali. Quem plantou aquilo, a energia do cara que plantou, o cara que colocou. Depois sai de lá, o processo de caminhar. O caminhão que trouxe, levou na quitanda que abriu um CNPJ, que paga o contador, que por fim tem o cara que vende depois ali, que fica no caixa e que você vai buscar com o seu carro, que chega na sua casa, você põe na sua geladeira, depois você abre, tem a água que está saindo e você coloca ali no limãozinho, então ele vai comer. E aí você começa a ficar pensando assim, gente do céu, aí fala assim, como que ele te agradece, né? Deus começa a expandir a sua consciência
Você fica, o que é isso? A gratidão, É ela muito louco nunca isso. nasce numa pessoa, nem por obrigação, nem por mandamento, nem porque alguém disse, olha, tem que ser grato, viu? Tem que agradecer isso aqui. Ela brota naturalmente numa alma que está buscando sempre o que é verdadeiro. Porque nessa busca, Alex, você concorda que não tem como não agradecer, não tem como não ter uma mente, uma alma grata, um coração grato, quando você se dá conta de que a sua vida, nesse momento, nossa, é um milagre. Tudo isso aqui é sustentado por uma grandeza. É uma projeção nossa aqui. É sustentado por algo maravilhoso que, se você pensar sobre vários prismas, nem poderia acontecer. Mas todo momento algo está acontecendo, algo está acontecendo que sustenta a nossa vida. Eu vou voltar mais uma vez, se você me permite, para o exemplo de Francisco de Assis. O texto mais conhecido de São Francisco no mundo inteiro, ele escreveu nas vésperas da sua morte. Ele morreu com 45 anos, muito jovem. Mas viveu intensamente o tempo de ser uma das luzes mais potentes da consciência, não só do Ocidente ou dos cristãos, mas do mundo. E esse texto chama Cântico das Criaturas. Como é que é? O Cântico das Criaturas, ele diz assim: Altíssimo, onipotente, grandioso Senhor, teu são o louvor, a honra e toda a glória. Somente a ti, Altíssimo, se deve ser prestado. E nenhum ser é digno de mencionar o teu nome. Louvado seja, dele começa a louvação, que é toda a manifestação da sua gratidão. Então ele não louva a Deus como uma entidade, o Espírito, tá, não sei não. Não. Ele diz, louvado sejas pelo meu irmão o fogo, porque ele é uma expressão da tua grandeza, do teu amor. Louvado pela água, que é humilde, é preciosa, é discreta, mas sem ela não existe vida. Louvado seja... Daí ele chama todas as criaturas de irmão. É daí que vem o irmão sol, o irmão lua, o irmão fogo. Quando ele chegar na terra, ele diz, louvado seja, meu Senhor, pela irmã, a mãe terra. A terra não é só irmã, é minha mãe. É a fonte de toda a vida. Então ele não louva, ele não faz louvação tradicional, religiosa, de pessoas que ficam naquela repetição, naquelas palavras perdidas. Ele diz, ele louva o Criador através de toda a criatura, porque não tem nada que não seja de Deus. Pessoa que vê Deus e aqui, e Deus não está lá, e Deus está não sei na onde, ela é maniqueísta, ela está com a visão dividida. Deus está em tudo. Mas para que eu possa entender isso, eu preciso acordar essa visão em mim. E ele acordou nele, essa fraternidade que não era só com os seres humanos, era com toda a criatura. E no final do cântico, que é lindíssimo, irmão sol, lua, a terra, as estrelas, todos os seres, no final ele diz, e louvado sejas também por aqueles que são capazes de perdoar por amor a ti, porque esses são os que fazem a grande diferença no mundo. No final ele também chama a morte, a último que ele chama de irmã é a morte. E inclusive louvado seja pela minha irmã, a morte corporal, da qual ninguém vai escapar. Corporal. A morte corporal, está no texto dele, da qual ninguém pode escapar. E felizes aqueles que ela encontrar plenos, porque não faz mal para ninguém, não há de fazer mal a ninguém. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, e termina o cântico. Esse é o primeiro documento da língua italiana, da literatura italiana. Não é do escritor, não é do Dante, é de São Francisco de Assis. É o Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. Então não é um patrimônio da humanidade? Fala sério. Então a gratidão é isso. A gratidão não é só agradecer pelas coisas, mas sentir que você faz parte de tudo e tudo está em você. Né? E essa sensação ela é libertadora, ela é maravilhosa. Então não tem como não ser grato. Por isso que a gratidão cura as pessoas. E a ausência dela, não. Maravilhoso. O Carlos, só para a gente finalizar, o Carlos tem um curso que ele está dando, né, sobre mulheres que correm com os lobos, aquele livro, um clássico livro. Eu gosto de Silvio Santos, o livro é maravilhoso, eu não li, mas é muito bom. Né? Mas já ouvi falar que é um livro interessante. É um livro voltado para as mulheres, é isso? Sim, chama Mulheres que Correm com os Lobos, né? É o arquétipo da mulher selvagem, e é um trabalho de uma grande terapeuta junguiana, né? A Clarissa Pinkola Estés. Esse curso é online, eu dou vários cursos online, nós temos vários grupos trabalhando os temas diversos. Mulheres que correm com lobos. Coloca o Instagram dele. Mulheres que correm com os lobos é um deles, né? E temos também o trabalho agora presencial, né? Continuamente presencial, que é na linha da PNL. Inclusive na semana que vem, dia 5 e dia 7 de março, estamos iniciando 2 turmas. Pensamento e Mudança, que é um momento inicial, né, da neurolinguística, e o outro, a Essência da Identidade, que, aliás, será um grande prazer se você estiver com a gente, viu? Porque eu acho que
Essas turmas iam ficar maravilhosamente enriquecidas com a sua presença e com quem mais vier, obviamente, contigo. Está convidado a estar com a gente para trocar um pouco tudo isso que é bom e continuar essa conversa tão gostosa, Fico feliz. Muito bom. Oportuno. Olha, que delícia. Queria conversar mais, mas se ficar muito longa, a turma já para no meio. Hoje está todo mundo com pressa, né? A pressa demais, tudo é pressa, os vídeos têm que ser curtos, tudo é curto, tudo é tudo frenético, tudo é com ansiedade, né? Tudo para ontem, tudo muito rápido, nada com seriedade. E as pessoas não imaginam que o mundo espiritual não tem tempo, né? Não tem destino, não existe destino, não existe futuro nem passado, só tem o presente, né? Exato. Só temos isso aqui agora. Agora, nesse momento. Mais nada. Que é o mais importante. Absolutamente mais nada. Você vê como são as coisas, né? Olha, eu ouvi uma frase, outra frase, são duas frases que eu vi. Um foi de um psicólogo que veio aqui, né, o Alexandre, que falou o seguinte, que felicidade é a capacidade do ser humano de gerenciar os seus vazios. Essa é uma frase que eu vi dele, né? Ou suas emoções, né, que ele fala, né? Que é... E a outra que eu vi esses dias, que eu achei bonita também e estou começando a usar, que é o seguinte, felicidade é a gente entender que nós precisamos de menos para viver. Entendeu? É outra coisa também, né? Que não precisamos de tanto para viver, né? Que também é outra questão da felicidade, né? E uma busca incessante por tudo. E às vezes você vê o tempo correr, você não vê os filhos crescerem, você não vê a chuva cair, você não vê o passarinho cantar, você não passeia, você vive ali, você é escravo do dinheiro, é escravo do trabalho, é escravo de uma coisa, tipo, se amanhã eu fizer isso, eu vou estar feliz, se amanhã, que amanhã o quê, né? Esse se é muito perigoso, né? Eu, alguns anos atrás, sabe, Alex, eu vou só contar isso, eu tenho um amigo e nós marcamos uma reunião para uma terça-feira, na próxima semana, assim, né? E para discutir coisas, a gente trabalhava mais ou menos na mesma direção, tínhamos muitos projetos em comum, coisas bem legais para realizar. Você sabe que o cara me resolve morrer no final de semana? Agora? Não, na ocasião, já faz mais de 10 anos. Aí eu pensei comigo, mas que falta de consideração, a reunião marcada para terça-feira, ele resolve embarcar, jovem ainda, tanta coisa para a gente fazer junto. E eu falei, o dia que eu encontrar com esse cara, ele vai ouvir, mas eu espero que demore bastante, né? Porque tá tudo muito, muito bom aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, né? A brincadeira de um momento assim que marcou muito, né? Claro que a gente ficou muito triste, muito por essa perda. É que nós temos, você disse, nós temos sempre um momento. A hora de virar o jogo é o agora. A hora de conhecer mais profundamente alguma coisa é agora. A hora de se iluminar é agora. Não tem antes e também não tem depois, né? Sempre é esse momento. É o poder do agora, né? Que também é um livro maravilhoso do Eckhart Tolle e que traz essa consciência para um mundo que vive correndo, não se sabe exatamente para onde, né? E mais está freneticamente, como você lembrou. Mas se a gente puder descalcificar em Gênesis fala isso, né? Em Gênesis fala sobre a questão da escada que ela põe a ponta para o céu, que é a ligação do saco, que é a escada que ele fala, é a nossa coluna, né? Que a ponta dela chega aqui, ó, que é a nossa glândula pineal. E nós somos esse Wi-Fi que capta a onda chamada Espírito Santo, que vem para o nosso campo energético, ajudando a gente a aumentar a nossa frequência, para que a gente possa jogar uma boa vibração para o mundo, porque nós somos energia. A gente estava falando sobre a questão que você tem uma felicidade hoje, essa felicidade, ou a paz que ele deu, a paz que Jesus fala, eu lhe dou a minha paz. Para chegar nessa paz, você tem que se reedificar, buscar o desenvolvimento, tem que pregar o amor, ter empatia pelo próximo, não julgar, né? Não falar mal da pessoa. Né? É um caminho, e aí você entra naquela... E não ter o medo, né? Muito menos, você não tem medo, não vai ter ansiedade mais, né? E muito menos a depressão daí. E aí você passa a ter um caminho que realmente é aquela paz que Jesus dá, né? E é uma paz que a gente busca. Quanto mais você vai evoluindo, a frequência vai aumentando e essa paz vai chegando. E só pessoas boas na vida da gente. Obrigado pela tua participação, viu? Eu que agradeço, Alex. Um prazer imenso estar com você nessa boa conversa, nesse momento tão... O senhor guardou pelo menos uma fardinha lá de franciscano na casa, não? O senhor tem guardado no guarda-roupa? Não guardei tem só os ensinamentos, estão aqui. Não tem nenhuma fardinha guardada lá? O que ficou desse tempo está tudo registrado aqui. Não ficou nada guardado. De vez em quando tudo foi dado para os meus amigos. Você casou na igreja católica? Casei agora quando eu fiz 25 anos de casamento.
porque o meu processo, né, a parte formal, ele demorou um pouquinho, né, era coisa do protocolo da igreja, e quando ele saiu, já alguns anos atrás, eu estava em outro momento da vida, as filhas crescendo, e cada um achando seu caminho, então eu e Neuli combinamos, quer saber, no dia que a gente fizer 25 anos, nós vamos celebrar os nossos 25 casando na igreja, que não deu tempo de fazer essa celebração. E foi lindo, foi ano passado, cheio de amigos, cheio de pessoas de todos os tribos que você pode imaginar, que moram no nosso coração, e foi um momento delicioso, maravilhoso. Então, estou muito contente. Gente, assina o nosso canal, por gentileza, participe com a gente. Tivemos aqui hoje com o Carlos, né? O professor Carlos Eduardo Xavier, professor, né? Franciscano ainda, né? Só disso aí. Ele está franciscano até morrer. Vai ser franciscano. Ela vai para o céu isso aí junto. Obrigado pela sua presença, obrigado você que está nos assistindo, né? Pela sua paciência, pelo seu carinho. O IvoCast é isso aqui, é descontração. As perguntas às vezes fogem do contexto, porque a gente gosta de ser, como fala em francês, é um pouco provocateur, né? A gente é um pouco provocador, né, nas perguntas. Mas é gostoso. E aí assim, é que fica melhor. Né? É assim que fica melhor, né? Obrigado. Luz e paz, viu? Luz e paz sempre. Felicidades. Tamo juntos. Muita gratidão. Obrigado. Grande abraço, Alex. felicidades e até amanhã.